A progressão aritmética e geométrica é uma matéria que não precisa saber de quase nada da matemática para aprendê-la. Só precisa saber fazer conta. A razão para isso é que é uma matéria muito lógica, intuitiva. Inclusive, o próprio nome já diz o que está acontecendo. Progressão. Algo vai ter que progredir, aumentar em uma série de coisas, que no caso serão os números. A simplicidade da PA e PG as fazem estar presentes tanto nas partes mais fundamentais da matemática, como literalmente nos números inteiros, quanto nas partes mais sofisticadas e abstratas. Hoje, nós vamos entender qual é a dessa matéria e vamos encontrar as principais formulinhas. Primeiro, a progressão aritmética. Números formarão uma PA quando estiverem numa sequência em que o próximo número é sempre o anterior mais uma razão. Por exemplo, 2, 7 e 12 formam uma progressão aritmética de razão 5, porque do 2 tivemos que aumentar 5 para chegar em 7, e do 7 também tivemos que somar 5 para chegar em 12. Da mesma maneira, 12, 7 e 2 também formam uma PA, mas de razão menos 5. Porém, 2, 12, 7 ou 7, 2 e 12 não formam uma PA. Generalizando e escrevendo em matematiquês, uma progressão aritmética qualquer é escrita como A1, A2, A3 e etc., em que o númerozinho indica a posição do elemento na PA. Como esses termos são de uma PA, podemos dizer que o A2 é igual ao A1 mais R e o A3 é igual ao A2 mais R. Mas reescrevendo o A2 com a equação de cima, temos que o A3 é igual a A1 mais R, que simplificando fica A1 mais 2R. Seguindo assim, o A4 vai ser A1 mais 3R. E observe o seguinte, para encontrar o segundo termo, eu somo uma vez o R. Para encontrar o terceiro termo, eu somo duas vezes o R. E para o quarto, eu somo 3 vezes o R. Para cada um deles, eu tive que somar um R a menos que sua posição. Então, seguindo a lógica, o termo qualquer AN se encontra ao somar o R n menos uma vezes, que agrupando numa multiplicação fica assim. Com a fórmula do termo geral, podemos encontrar facilmente os termos seguintes da PA sem ter que calcular um a um. Por exemplo, naquela nossa primeira PA, o termo de número 50 vai ser 2 mais 49 vezes 5. E aí é só fazer as contas. O modo de como a progressão aritmética é definida permite o surgimento de algumas propriedades. Existe uma propriedadezinha barata que pode ser útil. Ela diz que o termo do meio é a média aritmética dos termos que estão ao lado. Nessa PA daqui, faz a média de 12 e 2. Dá 7. E claro, isso não funciona só para esse exemplo. Nós podemos facilmente provar que isso acontece para qualquer PA se a escrevermos dessa forma. Perceba que ainda temos uma PA, porque o termo seguinte continua sendo o anterior mais R. A média vai ficar então B menos R mais B mais R sobre 2. Fazendo as contas, os R's cortam, sobra 2B sobre 2, que fica igual a B, que é justamente o termo central. Para a próxima propriedadezinha, vocês vão ter que abrir o livro aí na página 69 milhões para eu poder contar uma historinha. Mas não tem nada aqui, pessoal. Ô, pessoal, tá de sacanagem? Pediu pra abrir o livro aqui, mas não tem nada. Era uma vez um moleque chamado Gauss. Ele tinha por volta de 7 ou 8 anos nessa época. Ele estava na escola quando seu professor, de saco cheio das crianças gritando em fervor, resolveu pôr seu plano em vigor. Aos alunos, deu a tarefa de somar todos os números, de 1 a 100. Assim, eles calariam a porra da boca por alguns minutos. Gauss, gênio que mostraria ao mundo ser, fez o professor estremecer ao rapidamente a tarefa resolver. Gauss percebeu que a soma dos termos equidistantes ao centro era sempre igual. Ou seja, a soma do primeiro mais o último
dá 101. A soma do segundo mais o antepenúltimo também dá 101. E assim vai. Então, no fim, podemos simplificar essa soma como 101 mais 101 mais 101 várias vezes. E como tínhamos 100 números na soma, sobram 50 vezes o 101, porque dividimos os números em pares. Então fica literalmente 50 vezes 101, que dá 5050. Generalizando essa ideia, podemos escrever a soma dos termos da PA como sendo o primeiro mais o último vezes n sobre 2. E com isso, concluímos a PA. Então, vamos de cabeça na PG. A progressão geométrica é quase a mesma coisa que a aritmética, mas em vez de somar uma razão, vamos multiplicar. Uma PG é uma sequência de números em que o próximo elemento é o anterior vezes uma razão, que dessa vez eu vou representar pela letra Q. Por exemplo, 2, 10 e 50 formam uma PG de razão 5. Da mesma maneira, 50, 10 e 2 formam uma PG de razão 1/5. E 2, menos 10 e 50 formam uma PG de razão menos 5. Generalizando, podemos escrever os termos da PG dessa forma. O A2 é igual ao A1 vezes o Q, e o A3 é igual ao A2 vezes o Q. Mas substituindo o A2 da equação de cima, temos que A3 é igual a 1 vezes Q, que é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Seguindo assim, o A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. E aqui temos aquele mesmo padrão da PA, mas com multiplicação. Para encontrar um termo de posição qualquer, temos que multiplicar a razão várias vezes com o A1. Quantas vezes? Uma a menos que a posição do termo. No caso geral, n menos uma vezes. Então, temos que o termo de posição n será dado por A1 vezes Q na n menos 1. E a progressão geométrica também tem uma propriedadezinha barata semelhante à da PA. O termo intermediário é a média geométrica dos dois ao lado. E é bem fácil de provar. Só pega as equações do segundo e do terceiro termo, multiplica elas lado a lado, corta o Q, tira a raiz quadrada e tá lá. Por último, temos como organizar a soma dos termos da PG em uma fórmula compacta, assim como da PA. Mas não vai ser tão intuitivo. A gente vai ter que usar uns truques para achar a formulinha. Escrevendo a soma da progressão geométrica, eu reescrevo todos os termos usando a fórmula do termo geral. Criando embaixo uma cópia dessa equação, eu multiplico os dois lados da igualdade por Q, e vai ficar assim. Até então eu não fiz nada de absurdo, mas é justamente agora que vem a sacanagem. Veja que a equação de cima e a de baixo têm muitos termos em comum. Se eu fazer a subtração da de baixo pela de cima, todos os termos do meio vão cortar. Vai dar um tchá, um tome, um tchá, um tome, um tchá e um tome e o tchá e o tome ali no final. De modo que só sobra um termo de cada equação. O A1 vezes Q na n e o A1 subtraindo. Então, botando o S em evidência ali na esquerda e o A1 na direita, é só passar o Q menos 1 dividindo e tá lá. A equação da soma dos n termos da PG. Mas tem uma coisa curiosa sobre essa equação. Nós podemos usá-la normalmente nas PGs dos exemplos anteriores, porém eu quero que tu preste atenção no seguinte. Pega esta progressão geométrica de primeiro termo igual a 1 e razão 1/2. Fazendo a soma dos primeiros termos, o valor vai aumentando conforme a quantidade de termos aumenta, mas bem lentamente. Cada termo adicionado é menor que o outro, fazendo com que o valor final aumente bem pouquinho e dê a impressão que a soma chega perto de um valor limite, mas não ultrapassa. Nesse caso, 2. Então, se eu fizesse a soma de infinitos números, será que não chegaria em 2? Eu não sei quanto a ti, mas eu nunca somei infinitos números na mão.
Por sorte, eu descobri aquela equação da soma da PG, então se eu substituir os valores, talvez eu consiga saber o que acontece sem muito esforço. O A1 será 1, o Q será 1/2, e o N, é agora que fica estranho, seria infinito. Como eu não sei muito bem o que acontece com o N indo para o infinito, eu vou analisar esse Q na N separadamente e depois voltar na fórmula com o resultado pronto. Q elevado a N. Deixa-me escrever dessa forma. Q na N é igual a 1/2 elevado a N, que vai ser igual a 1 na N dividido por 2 na N. Sendo que 1 na N é sempre igual a 1, então vai ficar assim. Agora, conforme formos aumentando N, o denominador vai ficando cada vez maior, o que nos dá uma fração cada vez menor. Quando N for se aproximando do infinito, o denominador vai ficar tão grande que o resultado chega pertíssimo de zero. Lembre-se que, numa analogia, a fração pode ser representada como a divisão de uma pizza, o numerador, por tantas pessoas, o denominador. Se tivermos algo próximo de infinitas pessoas para dividir uma pizza, não vai sobrar quase nada para ninguém. Por isso, não é absurdo dizer que 1/2 elevado a infinito dá zero. Com esse resultado, voltamos lá para a equação para substituir isso. O Q na N vai para zero. Sobra A1 vezes menos 1 dividido por Q menos 1, que vai ser o mesmo que A1 dividido por 1 menos Q. E agora sim, sem nenhum problema, eu posso botar os valores e fazer as continhas, que vão me dar realmente o resultado de 2. E rapaz, deixa eu te lembrar o que isso significa. A soma de infinitos valores deu um valor finito. E isso é bizarro. Toda progressão geométrica de razão entre 0 e 1 tem essa mesma propriedade. Bom, bateu o sinal, vou indo.